I'm going down to South Park, gonna have myself a time. Friendly faces everywhere, humble folks without temptation. Going down to South Park, gonna leave my woes behind. And we're parking down at people spouting howdy neighbor. Heading on up South Park, gonna see if I can't unwind. Come on down to South Park. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo aula de História. Hoje vamos estudar a independência dos Estados Unidos, um acontecimento muito importante não só para esse país, mas também para a história mundial. Esse processo aconteceu no século XVIII e envolveu um conflito entre as 13 colônias do norte e a Inglaterra, que era a metrópole responsável pelo controle da região. Durante muito tempo, essas colônias foram dominadas pelos ingleses, que controlavam tanto a política quanto a economia local, impondo leis e regras que favoreciam apenas a Inglaterra. Com o passar dos anos, os colonos começaram a se revoltar contra os altos impostos, as restrições comerciais e a falta de participação política nas decisões que afetavam suas vidas diretamente. Ao longo da aula, vamos entender melhor os motivos dessas insatisfações, os principais acontecimentos do processo de independência e as consequências históricas desse evento tão importante. Bem, eu irei falar sobre as 3 colônias que foram fundadas pelos ingleses na costa leste da América do Norte, no século XVIII, para entender os interesses econômicos da Inglaterra. Dividiam-se em Norte, Centro e Sul, com os econômicos diferentes. Norte tinha comércio pequeno e propriedades. O Centro destacava-se pela agricultura e diversidade, e o Sul se baseava em grandes plantações com mão de obra escravizadas. Apesar das diferenças, todas eram controladas pela Inglaterra, que limitava a autonomia dos colonos, gerando insatisfação e o desejo da independência. Após participar de várias guerras na Europa, como a Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra acabou ficando profundamente endividada. Para tentar resolver essa crise financeira, o governo inglês decidiu aumentar os impostos cobrados das colônias americanas. Diversos produtos do dia a dia, como chá, papel, açúcar e selos, passaram a ser taxados, o que afetava diretamente a vida dos colonos. O maior problema era que os colonos não tinham representantes no parlamento inglês, ou seja, não participavam das decisões políticas. Diante dessa situação injusta, surgiu a famosa frase: sem representação, sem tributação. Essa insatisfação cresceu rapidamente, gerando revoltas, protestos e um sentimento coletivo de que a independência era o único caminho possível. A revolta dos colonos se manifestou por meio de vários protestos contra as medidas impostas pela Inglaterra. Sendo um dos mais conhecidos foi a festa do chá de Boston, que foi em 1773, quando colonos disfarçados jogaram cargas de chá no mar como forma de protesto contra os impostos. A Inglaterra reagiu de forma muito rígida mesmo, aplicando muitas punições nas colônias que se envolveram nisso. E essas atitudes aumentaram muito a tensão entre os colonos e os ingleses. E, além disso, começaram os confrontos armados entre colonos e as tropas britânicas. Esses conflitos marcaram o início da Guerra da Independência dos Estados Unidos, e que tinha um objetivo não apenas para o fim de diversos impostos, como a conquista da liberdade e da autonomia dos Estados Unidos naquela época. Em 4 de julho de 1776, foi assinada a Declaração da Independência dos Estados Unidos, que foi um dos documentos mais importantes da história. O principal autor do texto foi
foi Thomas Jefferson, um dos líderes do movimento da independência. A declaração afirmava que todos os homens nasciam com direitos naturais, como a vida, a liberdade e a busca da felicidade. O documento também defendia que o povo tem o direito de mudar ou derrubar um governo que não respeita esses direitos. A partir desse momento, as colônias passaram a se declarar independentes e deixaram de reconhecer a autoridade da Inglaterra. Esse documento se tornou uma grande referência para outros movimentos de independência e revoluções ao redor do nosso mundo. Agora, o Davi vai finalizar falando sobre as consequências e conclusões. Consequências, conclusão e importância histórica. A guerra continuou por anos, durando ao todo 7 anos e terminando em 1783. Nesse ano, a Inglaterra reconheceu oficialmente a independência dos Estados Unidos. Esse acontecimento teve um impacto muito grande no cenário mundial, influenciando outras revoluções, como, por exemplo, a Revolução Francesa, que também defendia ideias de liberdade e igualdade. A independência americana ajudou a espalhar conceitos como democracia, direitos individuais e soberania do povo. Esses ideais inspiraram diversos movimentos políticos em outras partes do mundo. Então é por isso que é importante estudar a independência dos Estados Unidos como um ponto fundamental para compreender a história contemporânea. Essa foi a nossa videoaula. Muito obrigado por assistir. Sabudo e